A graça, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus, esteja com você, te acompanhe no dia de hoje. Irmãos, arrependimento e remorso. Há diferença, os dois são a mesma coisa. O que a palavra de Deus nos informa? Para isso, quero que você acompanhe comigo a vida de duas pessoas na quais passaram por algo em comum. O apóstolo Pedro e o apóstolo Judas. Sim, Judas Iscariote, o traidor de Jesus Cristo. Olhe bem, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 75, retrata o que aconteceu com Pedro ao negar ser um discípulo de Jesus Cristo. Diz lá: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora olhe a situação de Judas no capítulo seguinte, capítulo 27 agora, no versículo 3 ao 5. Diz lá: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amados, aqui fica claro a evidência entre a diferença de um arrependimento genuíno e também uma situação de remorso. Podemos notar que pela vida de Pedro e pelo que acontece com Pedro, depois mesmo de ter negado a Jesus, vemos que ele verdadeiramente se arrependeu. Muito provavelmente, Pedro também, por ter chorado amargamente, reconheceu que tinha pecado. Judas fez a mesma coisa. Ele diz: eu pequei traindo sangue inocente. Então, tanto no remorso como no arrependimento, há a consciência do pecado. Isso nós concordamos. Porém, a diferença é nos frutos que são produzidos. O arrependimento, meus irmãos, ele há uma mudança de vida. Nele há uma mudança de comportamento. Nele há uma consciência de pecado, sim, mas há uma mudança de comportamento, de vida em relação a esse pecado. Já o remorso, não há tempo para isso. O remorso, ele consome. O remorso, ele destrói a pessoa por dentro como se fosse um câncer, corroendo e contaminando cada molécula a ponto da pessoa não suportar viver com ela mesma. Mas no remorso não há espaço para mudança de vida, não há espaço para um arrependimento. Pedro, mesmo negando a Jesus por 3 vezes, olha, eu não conheço esse homem, não sei quem é Jesus, não sei, nunca estive com ele, não quero saber, eu praguejo o que vocês estão dizendo aí, tô nem aí para Jesus Cristo. Sai, chora amargamente, mas depois se arrepende, mas depois ele vai e prega o evangelho, mas depois ele dá a sua própria vida e não nega mais a Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que ele cometeu sendo um pecado, ele volta atrás, ele se arrepende, ele muda a vida, ele muda o comportamento. Então, onde há arrependimento, há espaço para mudança de vida, há espaço para voltar atrás. Já Judas não. Judas não necessariamente tinha que ter se matado, mas ali naquele momento ele decidiu. Então a gente vê o que o remorso ele faz na vida de uma pessoa. Não há arrependimento. Judas, ele não mudou de vida. Ele não passou e falou assim: não, eu vendi Jesus. Eu neguei a Jesus Cristo, eu vendi o Filho de Deus, vendi sangue inocente, mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou pregar Jesus Cristo. Agora aquele que eu neguei outrora, eu vou passar a anunciar o nome dele. E eu vou sair e vou pregar. E se permitido a mim for, eu vou morrer pelo nome daquele que eu entreguei, aquele que eu vendi. Não, não dá tempo disso. Judas, consumido por remorso, vai e se mata. Meus irmãos, o
que eu quero deixar? A gente precisa olhar para as nossas vidas e perceber se diante do nosso pecado, diante das nossas falhas, o que tem tomado o nosso coração, o que tem enchido a nossa alma, o nosso espírito, quando erramos, quando falhamos. É o arrependimento ou é simplesmente o remorso? O arrependimento, meus irmãos, é mudança de vida, é mudança de comportamento. Mesmo que você erre, você muda, você volta atrás, você não quer cometer mais aquele pecado. Já o remorso não. Você pode fazer diferente de Judas, não se matar, não se martirizar por causa de um remorso, mas você pode passar a vida inteira sofrendo com um remorso, mas sem mudar de comportamento. O que eu quero deixar para você é: analise o que você tem vivido. É arrependimento ou é remorso? Peça a Deus para que coloque o genuíno arrependimento em seu coração. Para que quando você pecar, quando você errar, você não sinta simplesmente remorso, mas você chore amargamente pelo seu pecado. Coloque diante de Deus, se arrependa e mude de vida. É isso que nós precisamos para os nossos dias. O verdadeiro e genuíno arrependimento.